Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Viajar é Simples. Eu sou Carolina Eu sou o Fernando. e hoje a gente vai dividir um pouquinho com vocês da nossa experiência viajando em Mianmar. Mianmar, que é um país que, pelo menos pra gente, não era muito conhecido, fica a oeste da Tailândia, saiu nos últimos anos de uma ditadura militar e aí está se abrindo e está desenvolvendo um pouco mais essa questão do turismo agora. E aí a gente recebeu dicas sobre Mianmar de outros viajantes enquanto a gente estava fazendo trabalho voluntário na Tailândia. Não era um roteiro que a gente tinha planejado visitar de início. E aí a gente passou 20 dias em Mianmar em dezembro de 2014. Qual a maneira mais fácil de chegar em Mianmar saindo daqui do Brasil? Provavelmente via Bangkok, Tailândia. É muito fácil chegar em Bangkok. Bangkok é um aeroporto muito grande, tem muitos voos chegando e saindo de Bangkok. Então, um voo para Bangkok, a gente falou no último vídeo, que você consegue pagar aí 2.300, 2.500 reais e de volta saindo do Brasil. E aí, para voar de Bangkok para Mianmar, você vai pagar entre 30 e 60 dólares O o trecho. trecho. Né, o que a gente fez, a gente já estava na Ásia, então a gente voou de onde a gente estava, pegou um voo com milhas e aí na volta a gente voou para Tailândia. Mas basicamente os dois principais aeroportos lá em Mianmar é o aeroporto de Yangon e o aeroporto de Mandalay. Então a gente entrou por um e saiu pelo outro para poder se locomover menos lá dentro do país. Porque uma cidade fica ao sul e a outra fica ao norte. Então a gente foi atravessando um pouco o país, visitamos. Então a gente começou a nossa visita por Yangon, e daí a gente foi para a região de Inle Lake, que é uma região muito bonita, que a gente vai falar sobre ela. E depois a gente foi para Bagan, uma das mais famosas destinações em Mianmar. E a gente terminou nossa viagem em Mandalay. Então, só para vocês, né, saberem do que a gente vai tratar nesse vídeo hoje, a gente vai passar por cada uma dessas cidades, contando o que a gente achou que foi legal, assim, né, as principais coisas pra gente. Depois a gente vai partilhar um pouquinho sobre os desafios de viajar em Mianmar e aí a gente fecha o vídeo contando para vocês em detalhes a questão dos custos. Isso. Então vamos começar falando sobre Yangon, a primeira cidade que a gente chegou, primeiro contato que a gente teve com Mianmar. Yangon é uma cidade histórica que tem um contraste muito grande entre o antigo e o novo. Você tem, ao mesmo tempo, nas ruas, né, toda essa tecnologia de celular e 3G e tudo mais, e você tem um monte de ferramenta velha, enferrujada, sendo vendida nas calçadas. É super legal, assim, né? Os britânicos estiveram lá, os britânicos colonizaram Mianmar por um tempo, né? Exploraram muito a questão da madeira. Então, em Yangon, você vê tanto a questão da cidade ser uma cidade que foi planejada, né, para que os britânicos ficassem lá, de boa, tranquilos, numa cidade nos padrões que eles gostam, quanto a parte vibrante, assim, da cultura local e dessa coisa mais antiga. É, valeu muito a pena, assim, a gente gostou bastante de Yangon. Tem uma embaixada brasileira lá, eu até brinco assim, que né, se eu fosse dessa área da diplomacia, eu adoraria morar em Yangon. E uma das coisas que foi super bacanas que a gente descobriu foi um tour caminhando, que era um tour gratuito. Então a gente joga lá no Google, toda cidade que a gente vai, essa é até uma dica legal, joga lá Free Walking Tour e o nome da cidade. E de repente você vai achar essa opção de um tour gratuito. Foi um tour com um rapaz, acho que ele era australiano, Acho que ele era australiano. e ele fazia isso gratuitamente e no final passava ali um chapéu para quem quisesse doar. O tour foi tão bom que a gente acabou tipo pagando por ele que a gente pagaria por um normal, assim, mas a gente em momento nenhum se sentiu coagido a isso, é porque foi um tour de qualidade mesmo, mostrando toda a questão arquitetônica, histórica, foi bem legal. E aí a gente foi para Inle Lake, que é uma região super popular turisticamente, porque é muito bonita, é um lago e nesse lago tem pessoas que vivem, então tem toda uma comunidade que vive a partir e no lago, né, então são casas suspensas. Você não fica em Inle Lake, você pode até ficar lá, mas é muito caro e dá muito trabalho para você se locomover. Tem uma outra cidadezinha que é muito próxima que chama Niang Shui. Isso tudo você acha no Wink Travel ou qualquer coisa assim. É,
E Yangshuo também é muito legal, assim, você vê muita cultura local, o mercado é muito bacana, as pessoas com seus trajes típicos, com as comidas típicas. Uma coisa que a gente não fez, assim, por pura falta de conhecimento, mas fica aqui a dica para vocês, vocês não precisam chegar de ônibus, né? A gente foi de Yangon a Nyangshui de ônibus. Vocês não precisam chegar de ônibus até lá. Vocês podem parar numa cidade um pouquinho antes, assim, umas 2 horas antes de ônibus, chamada Calau. E a partir dessa cidade tem trekkings, trilhas organizadas, né? Então você vai com um grupo e aí você chega às margens desse Inle Lake, né? Inle Lago Inle. Você chega caminhando, assim, numa trekking de 2, 3 dias. A gente ficou morrendo de vontade de fazer, mas fazer o contrário, de Inle para Calau, não é tão simples e não tem tantos grupos organizados. Então a gente acabaria pagando muito mais, sem contar que nesse momento o Fernando já estava um pouquinho adoentado. A gente vai chegar lá. Então, em Leleque você faz um passeio no barco e começa cedinho, é muito bonito o sol nascendo. Você vai passando por várias oficinas de artesanato, de ourives, gente fazendo coisas de metal, peças de metais como facas e panelas, charuto, tecelagem. Claro que tudo está querendo te vender, mas você não precisa comprar nada, né? Você pode só olhar eles fazendo. Né? É uma experiência legal. Bom, então fechando sobre Nyangshui, se você for lá e for no mercado, a gente super recomenda, tem uns bambus assim, que eles vendem com arroz doce dentro. É uma delícia. Então, se você vê esses bambus, compra. A gente experimenta tudo que a gente não conhece. Assim, a gente é vegetariano, né? Então a gente só tem que ter certeza que não tem carne. Mas, não tendo carne, a gente corre o risco. E super valeu a pena. Uma outra coisa que, assim, vale a dica, na verdade, não só, né, para Myanmar, para Nyangshui, mas para a Ásia como um todo, é onde você tiver a oportunidade explorar a cidade de bicicleta. A gente fez isso nessa vilazinha de Nyangshui, a gente alugou uma bicicleta e foi até uma vinícola de bicicleta e foi uma experiência super bacana. Agora vamos para Bagan. Bagan é muito diferente, é muito legal Bagan. Tem muitos templos budistas de diferentes épocas, grandes e pequenos. Bagan é super bacana, assim, de você se perder no meio daqueles templos. Você normalmente aluga uma bicicleta elétrica, super vale a pena a bicicleta elétrica, e você vai passeando entre os templos, você fica lá, não tem ninguém, alguns pequenininhos, você fica só apreciando o silêncio, apreciando a paisagem, ou você sobe num templo alto e você vê aquele monte de templo a perder de vista no horizonte. É como um mar de templo, para mim foi a melhor descrição até hoje de Bagan. E lá tem um truque que é muito divertido. Os meninos, normalmente as crianças, eles chegam falando que eles colecionam dinheiro. Eles perguntam de onde você é e se você tem uma nota do seu país para a coleção deles. E aí, normalmente a gente não tinha, a gente já estava viajando há um tempo, a gente não tinha nenhum real no bolso. Mas depois a gente descobriu o que acontece. Porque aí uma vez um chegou pra gente e falou assim, de onde você é? Do Brasil. Aí ele falou, eu tenho essa nota aqui, quanto que ela vale na nossa moeda? Aí eu falei, tanto. Então você compra de mim porque não tem como eu fazer nada com esse dinheiro aqui, então você pode trocar por mim? Então basicamente eles compram e vendem, ou eles ganham e vendem as notas que eles colecionam. E aí a gente foi pra Mandalay. Mandalay é uma cidade grande também, como Yangon. A gente já tinha ouvido falar de uma das pessoas que deu a dica que Mandalay não era um lugar assim para passar muito tempo, mas a gente também não gosta de viajar correndo, tipo 2 dias, a gente prefere ficar ali 4, 5 dias na mesma cidade, então a gente se programou para isso em Mandalay. E não tinha muita coisa em Mandalay, assim, é uma cidade que não oferecia grandes coisas, mas tiveram 2 experiências que a gente gostou muito. Uma foi um passeio que a gente fez com um turista, um guia local. Que foi ele e a namorada dele na motinha, né? A Carol tava com a namorada dele, eu tava com ele na garupa, e ele levou a gente por um roteiro completamente inusitado, assim. Ele levou a gente para conhecer a cidade de verdade, não a cidade turística. Então ele dá aula de inglês, então ele levou a gente na casa de alguns alunos dele, levou a gente para realmente conhecer a cidade e a vida em Myanmar. E foi um dia inteiro, né, de passeio, e isso também da namorada dele estar junto e da gente almoçar junto, assim, a gente se sentiu bem conectado, né, a eles, assim, e a cultura local. E uma outra coisa super bacana que a gente fez a partir de Mandalay
foi ir até uma cidadezinha chamada Piolín. E essa cidade é o que eles chamam de uma hill station, né? Que é um local um pouco mais alto, então as temperaturas são um pouquinho mais baixas, não é aquele super calor. É tipo Campos de Jordão, Petrópolis aqui no Brasil, digamos assim. E Piolín foi super legal, tinha um jardim botânico, né? Então a gente passou uma noite lá, 2 dias e uma noite, relaxando, saindo do tumulto, assim, da grande cidade. E o passeio de trem até lá é super bonito, assim, vale a pena, super tranquilo, fácil de chegar. Então vamos falar dos desafios, né? Os desafios pra gente sempre começa pela comida, porque a gente é vegetariano, então essa é sempre uma questão. A não ser se esteja na Índia, né? Porque na Índia tem um monte de comida vegetariana. É Myanmar. Mas a gente ainda vai falar da Índia. Então em Myanmar foi um pouquinho desafiadora a comida. Nas cidades grandes, como Mandalay e Yangon, a gente achou restaurantes vegetarianos que eram deliciosos, né? Alguns de origem indiana, outros de origem mais chinesa, mas super boa comida. Agora quando vai para cidades menores, a gente acha comida, né? Como se você pegasse ali os acompanhamentos que eles têm no menu. Só que a comida não é lá essas coisas, assim, é uma comida bem gordurosa e meio repetitiva. E aí a gente teve, com a questão da comida, e a gente descobriu que não é só a gente, todo mundo que já foi a Myanmar que a gente pergunta, confirma, sim, tiveram uma intoxicação alimentar. Então, né, é algo assim, pra estar atento, de repente levar um álcool em gel, ou então também só relaxar, vai dar ali um piriri, com 2, 3 dias passa, ou se não passar, é super fácil comprar remédio, né? Eu passei mal pra caramba, eu tive uma infecção por giardia, a gente jogou no Google e a gente descobriu qual remédio que precisava, fui na farmácia, que é meio farmácia, meio loja de material de construção, e a mulher tinha lá, ela catou num pote, botou pra mim no outro vidrinho e tudo certo. No segundo dia eu já tava ótimo. Também é uma experiência cultural visitar essas farmácias deles. Um outro desafio é a questão da hospedagem. Myanmar ainda tem o turismo bem controlado, né, pelo governo. Então, todas as pousadas, para elas receberem os turistas estrangeiros, elas têm que se cadastrar. E elas têm que pagar um percentual do que elas ganham para o governo. Isso faz com que a hospedagem fique bem mais cara do que nos outros países do Sudeste Asiático, sem isso refletir num aumento da qualidade, né? Então, a gente pagava em média $21, né, à noite para o casal, com café da manhã, que não era lá essas coisas, basicamente torrada. Não, torrada, arroz, banana, chá, umas coisas fritas. Ovo. Era bem servido, só que não era lá. Não era o nosso café da manhã predileto, mas enfim, né, a gente comia. Então, essa, né, é uma questão assim que pra gente foi desafiadora, né, a questão da hospedagem. Você vai ter taxa de visitações bem elevadas em Bagan e em Leh. Eu não lembro os valores, mas coisa assim de $10, $15. Para você entrar naquela área, né, o governo te cobra isso e a fiscalização é bem forte, assim, né? Não é simples para burlar, digamos assim, né? Pagar essa taxa de visitação. E em Mandalay, alguns dos passeios também exigiam essa taxa de visitação. E aí o guia local, que o Fernando falou, né, que a gente pegou, ele até brincava com a gente. Ele dizia assim, que ele não ia deixar a gente alimentar os tigres, né? Se referindo aí ao governo. Então ele levou a gente por esse passeio alternativo em locais em que a gente não precisou pagar essa taxa de visitação. E aí, esses desafios que a gente encontra em Myanmar também são oportunidade, né? Isso é porque o país ainda está abrindo para o turismo, então a estrutura ainda não é das melhores. Mas isso também faz com que o país ainda não seja tão modificado pelo turismo. E aí uma outra questão assim que a gente achou super legal é que eles falam muito bem inglês, né? Ou assim, muito bem comparado com o resto do Sudeste Asiático. Então dá para se virar tranquilo com o inglês em Myanmar. Então os custos, para a gente chegar ao final desse vídeo, a gente vai falar das médias, porque a gente tem uma planilha para cada país que a gente passou. Então a gente pode calcular a média por dia
de cada elemento daquela planilha, de cada conta daquela planilha. Então a nossa média de hospedagem, a Carol já falou, foi $21. A média de alimentação, o que a gente gastou com comida na viagem inteira, dividido pelos 20 dias que a gente ficou lá, foi $9 para nós dois. Lembra que isso tudo é para nós dois. Por dia, né? Então, apesar da hospedagem ter essa questão de ser um pouco mais cara, a comida, o preço é lá embaixo. Então $9, isso inclui café da manhã, almoço e janta, qualquer lanchinho que a gente fez, qualquer coisa que a gente comprou no supermercado, tudo que a gente comeu, $9 por dia. Transporte interno, então os ônibus que a gente pegou, a gente não pega muito táxi, porque a gente não tem muito saco para ficar negociando com o taxista valor da corrida, mas de vez em quando acontece, mas a média foi $8. E aí, o tour que a gente mencionou, né? Normalmente a gente não faz esse tour organizado, mas super valeu a pena. A gente pagou por aquele dia $35 para nós dois e super recomendo. Né? Então é um país que, apesar da hospedagem ser cara, o resto tudo compensa, continua ficando, né, bem acessível. Então é isso foi Mianmar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, lembra de perguntar pra gente nos comentários do vídeo. E lembra de ir na nossa página do Facebook, que a gente vai colocar fotos e também responder perguntas. Joia, viajar é super simples. Deixa também um comentário com o próximo país que você tem curiosidade ou quer que a gente fale sobre, que a gente vai tentar atender. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.